Olá, eu sou Alberto Delisola, sou professor de Psicologia e de Hipnose, e nesse vídeo eu vou tentar responder a duas perguntas importantes. O que é ser normal? Como definir como alguém portador de uma doença psiquiátrica? Foi querendo descobrir essas respostas que, em 1975, um psicólogo chamado David Rosenhan realizou uma pesquisa. Essa pesquisa foi dividida em duas fases diferentes. Na primeira fase, ele, juntamente com 7 outros colaboradores, bateram na porta de hospitais psiquiátricos alegando que ouviam vozes. O objetivo? Serem internados. E conseguiram. No entanto, eles tinham uma orientação. Assim que entrassem no hospital e fossem internados, eles tinham que parar com todos aqueles sintomas e agir naturalmente. Foi aí que eles descobriram uma verdade inconveniente. Quando se trata de instituições psiquiátricas, entrar pode ser muito fácil, mas sair pode ser muito difícil. Mesmo agindo naturalmente, em média, os colaboradores precisaram de 19 dias para serem liberados, para terem alta. Aliás, um deles chegou a gastar 52 dias. E o pior? O laudo. Todos eles receberam um diagnóstico dizendo que eles eram esquizoparanoides em remissão. Você concorda comigo que esquizoparanoide em remissão não é aquilo que a gente pode realmente chamar de uma pessoa saudável mentalmente? Naquela época, e até mesmo nos dias de hoje, já ter sido diagnosticado com uma doença psiquiátrica era suficiente para colocar dentro da pessoa uma marca, uma cicatriz que ele carregaria para sempre. Impressionado? A segunda parte dessa pesquisa foi ainda mais perturbadora. De posse de todos esses dados, Rosenhan chegou a um hospital psiquiátrico do tipo universitário e realizou um desafio. Nos próximos meses, eu vou mandar pessoas saudáveis fingirem que têm vozes, como nós fizemos. E vocês vão ter que descobrir quais são os saudáveis mentalmente e quais são aqueles que são não adaptativos, anormais. Com o passar dos meses, 193 novos pacientes chegaram ao hospital psiquiátrico, dos quais 41 foram identificados como os normais, os saudáveis que teriam sido inseridos lá por causa do Rosenhan. Ha! Pegadinha do malandro! Na verdade, Rosenhan não mandou ninguém para o hospital psiquiátrico. E essa pesquisa respondeu duas coisas importantes. Primeiro, o poder dos rótulos sobre as pessoas que já foram diagnosticadas como alguém portador de transtorno mental. Essas pessoas ficam verdadeiras cicatrizes, uma sombra que as acompanha por toda a sua vida. A segunda coisa descoberta: ao final da sua experiência, Rosenhan descobriu que, na verdade, esses diagnósticos falavam mais sobre questões pontuais dos sujeitos do que algo que realmente era da vida deles. Por exemplo, suponha que alguém tenha assistido Bruxa de Blair. Isso acaba dizendo da minha idade. E ter ficado com muito medo, ou atividade paranormal. E essa pessoa tenha naquele dia, devido à expectativa, ouvido alguma voz. Isso não significa que essa pessoa realmente é esquizofrênica. Podem ser apenas questões pontuais. Esse estudo foi duramente criticado por várias pessoas, vários cientistas. Mas ele traz um questionamento que é essencial. O que é ser normal? Aliás, a gente escuta o tempo todo, né? Tal comportamento não é normal. Então, o que é normal? Como que a gente traça essa linha entre a normalidade, o saudável, o típico, o adaptado, ou aquilo que é anormal, que não é adaptado, que é o chamado desviante? Como traçar essa linha? Em primeiro lugar, é importante a gente explicar que não existem realmente testes biológicos para poder identificar transtornos mentais. Ainda que a ciência já tenha identificado alguns marcadores genéticos, nada disso é conclusivo. Todos os diagnósticos psiquiátricos são realizados baseados no comportamento dessas pessoas. E é nesse contexto que vai surgir o famigerado Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o famoso DSM-5. Esse manual surgiu com o objetivo de padronizar os diagnósticos dos transtornos mentais. O primeiro desses critérios é o chamado sofrimento. Ou seja, essa condição traria um sofrimento para o sujeito ou para as pessoas que estão ao seu redor. E essa condição tem que ser típica do indivíduo.
ou seja, algo que seja da sua própria biologia, ou algo relacionado com a sua estrutura mental, ou até mesmo algo relacionado com algum hábito aprendido. Ainda que os transtornos mentais, em geral, sejam potencializados pelo ambiente fragilizado, como a esquizofrenia, como a depressão, por exemplo, isso não pode ser o fator determinante. O segundo critério para identificarmos a doença como um transtorno mental é a chamada disfuncionalidade. Ou seja, essa condição realmente atrapalha essa pessoa de ter sua vida normalmente, de ter amigos, ter lazer, trabalhar, produzir. Um exemplo é a depressão. É uma doença que é altamente debilitante em todas essas áreas. Pessoas deprimidas não conseguem se levantar para ir para a aula, não conseguem se levantar para ir para o trabalho, não conseguem se divertir com seus amigos, acabam perdendo seu emprego, acabam perdendo os amigos e vão afundando cada vez mais nessa condição. Ou seja, existe um sofrimento e esse sofrimento é disfuncional. E, finalmente, o último critério, desvio social. Aliás, esse é o critério mais polêmico de todos eles. A gente vai chamar de desvio social quando a pessoa tem algum comportamento que é incompatível com seus pares, ou seja, que causa estranheza. Aliás, esse é o critério mais criticado do manual psiquiátrico. Foi por causa dele que a homossexualidade foi doença até o início dos anos 80, porque não era considerado algo comum. E aquilo que é realmente desvio social vai variar de cultura para cultura. Imagine, por exemplo, que você está numa guerra. Você ficar paranoico, preocupado com bombas ou preocupado com assaltos, isso é normal, isso é natural. Agora, você ficar com todo esse comportamento no seu dia a dia, morando numa cidade que é em paz, tranquila, isso não é normal. Mas veja que existe, então, um contexto cultural e social para identificar o que é normal ou não. E isso também é um problema. No lançamento das últimas atualizações desse manual, existia uma expectativa muito grande que muitas das chamadas parafilias fossem removidas desse manual. Ora, o que é uma parafilia? É todo comportamento em que, durante o sexo, o ato sexual em si é a parte menos relevante para a pessoa. Um tipo de parafilia? Zoofilia, pedofilia. Agora, vocês concordam comigo que é muito diferente caracterizar zoofilia ou pedofilia como parafilia, de falar, por exemplo, de outras parafilias como o sadomasoquismo? Se eu tenho uma pessoa que gosta de praticar sadomasoquismo com consenso, ou seja, as pessoas querem aceitar e participar disso, isso é atualmente considerado doença. O mesmo para a podolatria. Pessoas que têm um fetiche com pés bonitos e gostam muito de pés são considerados doentes mentais. E isso é um absurdo. É importante que a gente entenda que esse critério social tem que ser utilizado com muita cautela. Um dos objetivos de eu ter gravado esse vídeo é que nós vivemos uma sociedade que vive a falácia do falso dilema. Ou você é petralha, ou você é coxinha. Ou você acha que o Estado tem que prover tudo, ou então você é anarcocapitalista. E, na verdade, isso não pode atingir a nossa opinião sobre os transtornos psiquiátricos. Frequentemente, a gente acaba tendo apenas dois grupos. Aquele grupo que vai falar que, na verdade, é tudo culpa do capitalismo, da indústria farmacêutica e que não existem realmente transtornos mentais. E, por outro, um grupo que fala que, na verdade, a humanização não é importante, que vai falar que a subjetividade não é importante. E existe um grande gradiente de respostas aí. Ou seja, eu não tenho que estar nesses extremos. E agora eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre os transtornos mentais? Qual a sua opinião sobre a luta antimanicomial? Gostou desse vídeo? Você vai clicar agora em gostei. Vai compartilhar com seus amigos. Vai inscrever no canal Supermemória e até a próxima.